O ministro da Justiça, Tarso Genro, assinou portarias reconhecendo 7 territórios indígenas, a maioria deles localizados no sul do país. O governo federal se baseou em estudos antropológicos que afirmam que as terras pertencem aos índios, mas o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, reprova o ato do ministro e está aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada pela presença, deputado. Deputado, segundo o senhor, essa decisão expõe uma divergência em relação à interpretação da Constituição quanto às terras indígenas. Que divergência é essa? Na verdade, nós temos duas correntes jurídicas interpretando a Constituição do que são terras indígenas. A Constituição de 88 limitou para trás um período em que pudesse ser reconhecidas essas terras como indígenas. E aí disse que terras indígenas eram aquelas que tinham presença física permanente, atual, de indígenas que ocupam as áreas, aí seria reconhecido. A outra versão é que a ocupação seria histórica. Então hoje a FUNAI está se baseando nessa corrente histórica e memorial, quer dizer, voltando para o ano de 1500, onde tinha lá vestígios de indígenas em alguma área. Com isso, os antropólogos fazem um relatório, não levando em conta a ocupação atual, que são dos agricultores de Santa Catarina, por exemplo, nós temos 21 áreas sendo reivindicadas pelos indígenas, onde 7 foi elaborado e emitida a portaria para o reconhecimento dessas áreas baseado no laudo antropológico e não nos relatórios. Nós tivemos uma comissão interinstitucional que foi criada pelo ex-ministro Márcio Tomás Barros da Justiça, e que criou essa comissão composta do governo federal, que seria o Estado da Justiça, a FUNAI, o governo estadual representando os indígenas e os agricultores. E essa comissão levantou todos os dados, reconheceu que esses agricultores têm legitimidade da escritura há 115 anos, outros 100 anos, e que os agricultores estão lá com escrituras públicas, adquiridas sucessoriamente, voltando a 1892, por exemplo. Segundo os levantamentos dessa comissão que o senhor se refere, não existiriam quase indígenas, nenhum indígena nessa região que foi agora reconhecida pelo Exatamente, e essa é a questão que nós estamos levantando. Ora, se criamos áreas é porque existe alguma demanda, alguma pressão de indigenistas para serem assentados. Como não tem indígena em nenhuma dessas áreas, nós perguntamos por que o ministro criou essas áreas, já que lá nós temos cerca de 1000 famílias de agricultores que produzem suinocultura, avicultura. E Santa Catarina tem pouca terra e muita gente. A média desses agricultores é 15 hectares. Então são pequenos agricultores que estão lá há 100 anos. E agora então chegou uma história do antropólogo dizendo que não, essas terras pertenceram aos índios. Então nós vemos o seguinte, que temos mais de 3.000 pessoas que não têm indígenas. E nós temos 3 áreas de Santa Catarina que têm indígenas, que são já assentamentos, terras demarcadas, que estão lá. Não é esses indígenas que estão, nós tememos que são indígenas que estão, a Veja já noticiou um dia desses, que estão lá na fronteira com a Argentina e o Paraguai, descendentes de Guarani, que viriam para o Brasil quando fossem criados esses territórios. Isso então está trazendo uma intranquilidade e um conflito iminente dos agricultores com pretensos indígenas que estão aparecendo lá, incitados, levados pelo CIMI para que eles possam ocupar essas terras ditas imemoriais, que são historicamente terras que passaram por lá indígenas, que têm alguns vestígios de indígenas no passado. Agora, esclarece para a gente, deputado, legalmente a assinatura dessas portarias declaratórias de terras indígenas tem que peso? Ainda é possível voltar atrás ou caminhar para frente e reconhecer que as terras são indígenas mesmo? Qual é o peso legal? Com certeza. Então, tem um laudo antropológico, a FUNAI reconhece esse laudo, passa ao Ministério da Justiça, que emite a portaria reconhecendo essas áreas e autorizando a fazer a medição, a localização, a verificação das benfeitorias de quem está lá, para depois então sair o decreto. E antes que saia esse decreto, essa verificação, é possível de ser revogada. É isso que nós estamos pedindo ao Ministro da Justiça, no dia 2, numa audiência com o Ministro, com a bancada federal de Santa Catarina, são 16 deputados e 3 senadores, e mais os representantes dos agricultores, para que ele volte atrás, que reestude esse processo. O ministro não deu tempo, porque tem processo que tem mais de 10.000 páginas, e veja a documentação que está lá, das escrituras públicas, registro, reconhecimento, porque se for reconhecido como terra indígena, ela não é passível de indenização. Então os agricultores nem vão receber indenização. E nós teremos ali mais de 1000 famílias de sem terra, que sairão à busca da reforma agrária,
onde Santa Catarina, toda a história, só assentou 6 mil agricultores. Numa canetada do ministro, ele está colocando 1.000 agricultores fora da produção. E isso vai ter consequências muito grandes, inclusive em cima dos municípios. Então nós vamos levar esse argumento, mostrando a realidade, e propondo ao ministro para que ele crie uma comissão de sua responsabilidade, de sua confiança, que vá lá, né, e verifique a realidade desses agricultores das terras. E nós levantamos em cartório, nessas terras, nós não encontramos nenhum registro de nascimento de algum indígena nos últimos 100 anos. Então, nós temos que nos basear no quê? Em documentos, respeitando a legislação vigente, porque nós vamos confiar no quê? Se a questão pública, os cartórios, o registro não valerem para o ministro e para as provas de que essas terras são legítimas dos agricultores. E das 7 que estão envolvidas nessa questão, 4 estão em Santa Catarina, não é isso? Na verdade, nós temos 6 áreas lá que foram em Santa Catarina. Nós fomos premiados com 6 áreas, onde realmente não há indígenas, há muitos agricultores, e nós temos 6 áreas. Uma área que tem 20 famílias agricultores são 2.000 hectares, né? E nas outras não tem nenhum indígena. Então são expansões de área, criação de novas áreas, e que Santa Catarina teve essa precipitação, vamos dizer assim, no ministro, em assinar portarias sem ter um conhecimento prévio e profundo da realidade para que ele pudesse tomar uma decisão. Seria mais importante se o ministro adquirisse, o governo adquirisse uma área, né? Se tivesse demandas indígenas, colocá-lo lá, porque isso vai ter assim uma representação em termos econômicos, com certeza vai chegar a uma conta de mais de R$1 bilhão. Não sei onde é que o governo vai tirar isso para poder indenizar esses agricultores e também, vamos dizer assim, consertar o estrago que faria nas economias dos municípios. Tem municípios como o de Arvoredo, por exemplo, 40% do território vai ficar indígena e vai sair da produção, uma produção muito grande de suínos, de aves, de grãos, e que vai ficar inviabilizada porque essas terras vão ficar praticamente sem cultivo, sem produção, e vai prejudicar a economia do município e toda uma atividade econômica e social que está dentro do município. Deputado, como está a atuação da FUNAI lá na região de Santa Catarina? Os índios reclamam muito da atuação nos últimos tempos da Fundação, e como é que está essa atuação lá, em especial na sua região? Olha, a FUNAI deveria fazer políticas públicas, cuidar da saúde, da educação, da área social dos indígenas. Não faz isso. Ao contrário, ficam buscando novas áreas para que os índios tenham terra e não tenham produção, não tenham o que fazer, não tenham qualquer tipo de riqueza construída. A FUNAI realmente nós temos que repensar. Eu acho que o Brasil tem que repensar a FUNAI porque é um órgão que hoje não funciona e é um poder todo especial de levar ao ministro posições erradas, laudos que não condizem com a realidade, fazendo com que o ministro cometa erros. Inclusive, daqui a pouco o ministro sendo responsabilizado pela lei de responsabilidade fiscal por gastar mal os recursos públicos que poderiam ser gastos em outras áreas, em outras ações de governo, e criam essas despesas de laudos da contratação de antropólogos que nem são do governo, são consultores, para criar esses laudos e trazer todo esse tipo de dificuldade. Realmente, a FUNAI, nós temos que repensar e nós propomos também que o Congresso Nacional dê opinião em cima dessas questões de criação de áreas indígenas, assim como a questão da reforma agrária, assim como áreas ambientais, para que nós possamos não cometer erros de jogar atos de governo em cima de áreas, trazendo um prejuízo todo para uma região sem conhecer a realidade local. Ok, deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. Obrigada pela entrevista. Obrigada a você que nos acompanhou. Até o próximo programa. Tchau.